Muito boa tarde, mais uma vez aqui, eu, Marcos dos Santos, para trazer uma meditação. Hoje não vamos falar da palavra de Deus, mas eu não vou ler um texto especificamente, uma reflexão. Eu gostaria de falar hoje sobre a suposta abolição dos dízimos. O dízimo bíblico, o dízimo que foi chamado de santo, em Levítico lá, Deus chamou o dízimo de santo. O dízimo que nasceu lá com os patriarcas gentios, Abraão e Jacó. O dízimo que nasceu antes da lei, que foi recebido por um sacerdócio anterior ao sacerdócio de Levi, que foi o sacerdócio de Melquisedeque, do qual o Senhor Jesus é sacerdote eterno dessa ordem. Então, eu queria chamar a atenção para uma seguinte reflexão. Quando o pecado original entrou no mundo, uma coisa entrou junto também, que é a morte, né? E o homem foi condenado a alcançar seu sustento com o suor do seu rosto, ou seja, teria que trabalhar, sofrer, gastar tempo de vida e o dinheiro viria para a mão dele. E, através daquele salário, né, que ele recebe, aquilo dali vira uma representação de vida. Cada minuto de vida que você gasta trabalhando é menos minutos de vida que você tem para viver. E a partir daí o seu sustento é através da sua própria vida. Você vai gastando sua vida em contagem regressiva para a morte, e trabalhando e conquistando seu sustento. Assim foi feito. Partindo desse princípio, o pecado entrou e o homem começou a conquistar seu sustento dessa maneira. Passado anos e anos, veio o patriarca Abraão, né? O amigo de Deus, o pai da fé. Ele pega voluntariamente, por gratidão e fé, um homem de fé e gratidão a Deus, entrega dos seus despojos de guerra, dos inimigos que Deus entregou nas mãos dele, voluntariamente ao sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que é rei de Salém também. Aí o que acontece a partir desse instante? O dízimo parou? Negativo, não parou. Muitos dizem, Abraão só dizimou de uma vez, mas é interessante que Jacó deu seguimento àquilo que o avô fez. Fez um voto a Deus em cima do dízimo, que não era lei, era voluntário, que ele dizimaria a Deus, chamou o Betel ali de casa de Deus, casa do Senhor, e Jacó deu seguimento. São patriarcas da fé anteriores à lei e gentios, esses homens que eu citei. Aí vem a lei. Deus parece que gostou do dízimo. Por quê? Em Levítico ele confere o status para dízimo de santo. Deus chamou o dízimo de santo. Foi Deus, não foi o homem, não foi o personagem bíblico. E começou a cobrar, dizendo que o homem estaria roubando a Deus, não dizimando. E manda trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Não é alguns dízimos, dízimo de comida só. Todos os dízimos na casa do tesouro. E o que ocorre? E fala que sobre maldição para os não dizimistas. Isso é uma referência ao povo de Israel. Certo? Todo esse papo aqui na lei, eu estou falando do dízimo judeu. E Deus cobrando o judeu. Aí chega a dispensação da graça. Jesus é batizado por João Batista e começa a pregar as boas novas, né? A graça de Deus comissiona os seus discípulos e as boas novas são pregadas e todo homem emprega força para entrar nele. Jesus é considerado um bom mestre. Analisem. Se dízimo está abolido, uma falha no ministério de ensino de Jesus e fica deflagrada. Que ele não avisou a ninguém, não descobriu que o dízimo estava abolido. Ele estando na presença dos religiosos judeus, dos seus discípulos, ele pega e fala: deveis fazer tais coisas, que é dizimar, sem omitir o mais importante da lei. Ou seja, no ministério de Jesus a lei estava valendo, a lei moral valia, estava totalmente em vigor. Porque também tem o seguinte, imaginem vocês, Deus não é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Deus chamou o dízimo de santo. Agora está chamando de maldito, abolido, caduco. O que Deus vai falar sobre o dízimo hoje? Se ele falou que era santo. E você olha para a Bíblia todinha, não vê uma única pessoa falando contra dízimo. Só os desigrejados hoje que falam contra dízimo. Mas desigrejados falando em nada é a mesma coisa para todos nós, porque são pessoas com dores no cotovelo, que estão aí vivendo uma vida alheia a Deus e sabe que não tem capacidade, não tem força para cumprir aquilo que Deus prescreve, e ficam criticando as igrejas evangélicas e se abastecendo dos restos dos evangélicos. Então você vê que Jesus falou: deveis fazer tais coisas sem omitir o mais importante da lei, a misericórdia e o juízo. E o que ocorre lá em Hebreus 7, 8? Aqui, homens que morrem, ali, homens que morrem recebem disso. Aqui, porém, aquele que vive e se testifica, no caso, recebe dízimos. Ali, homens que morrem, que não é, no caso, o sacerdote de Levi, e o sacerdócio de Melquisedeque é eterno em Cristo. Então, sendo assim, Melquisedeque recebeu dízimo. Por que Cristo vai contrariar a realidade, o estilo e toda a observação do dízimo que Melquisedeque teve de receber? Por que Jesus seria contra? Jesus é favorável, porque não há contradição entre Melquisedeque e Jesus. São da mesma linhagem. O mesmo estilo de Melquisedeque é o estilo de Jesus como sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque. Então, meus irmãos, é mais fácil você encontrar chifre na cabeça de cavalo do que um texto bíblico revogando o dízimo. O dízimo não está revogado, ninguém revogou o dízimo. Não existe uma princesa Isabel que escreveu a Lei Áurea para libertar os escravos e acabar com a escravidão, escrevendo contra dízimo. Isso é invenção humana, axiologia pura, coisa de desigrejado. Desigrejado não é referência de fé. São avarentos e rebeldes e desviados, apóstatas da fé. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.